Fala, meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo, olha só, eu descobri uma forma de investir no mercado imobiliário, podendo ganhar uma rentabilidade muito boa, sem investir nos FIIs de papel. Turma, eu, Carol, gosto de fundos imobiliários, sim, de papel. A gente aqui vai falar um pouco para vocês aqui no vídeo, mas o que eu continuo gostando e continuo comprando até hoje. Mas aí o que eu percebi, pessoal? Eu comecei a olhar alguns relatórios, né? A gente tem sempre, quando a gente fala fundo, a gente tem um gestor. Toda vez que a gente fala fundo imobiliário, tem um gestor. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu estava olhando alguns relatórios, eu estudo bastante já os meus fundos imobiliários, e aí me veio uma pergunta. Eu falei, por que eu não tento investir? Ou seja, por que eu não estudo investir eu mesma nos CRIs? Porque na realidade, pessoal, os fundos de papel, eles investem em CRIs. O que são os CRIs? Eles são ativos na renda fixa que justamente estão aí, né, dando crédito para o mercado imobiliário. E aí eu pensei, por que não eu investir direto nos CRIs? Claro, a gente tem que pensar nas vantagens e a gente vai falar aqui tudo, vantagens e desvantagens, turma, mas que dá para ganhar uma boa rentabilidade e acessar através de um lugar seguro? Dá. Então, antes de eu começar esse vídeo, comenta aqui embaixo comigo, da onde você está vendo esse vídeo? Qual é o seu nome? Porque eu sou curiosa. Qual é o seu nome e da onde você está assistindo esse vídeo? Que estado ou que país, enfim, vocês são muito bem-vindos aqui. E aí, turma, eu comecei a pesquisar formas de investir em crédito imobiliário. E aí, turma, foi uma descoberta que eu fiz. Eu descobri recentemente, já usei a plataforma e estou investindo. Por quê? Para poder falar verdadeiramente aqui com vocês de forma justa, honesta e limpa sobre tudo que tem na plataforma e sobre se eu acho que vale a pena, se eu não acho, o que tem que observar para investir, o que não tem que observar. Tá bom, turma? Mas fica aí que a gente vai clarear todas essas ideias para vocês. Pessoal, quando a gente tem um fundo, a gente tem uma camada. Quem é essa camada? Só para vocês entenderem. O gestor. Porque a gente investe nesse fundo, esse gestor cuida do fundo, né? Ele faz ali a diversificação dos CRIs, ele observa quem são os credores, né? Só que a gente tem que pagar por isso, uma taxa de administração. Isso é fato. Quando tem fundo, tem gestor e a gente tem que pagar a taxa de administração. E aí, pessoal, o que eu pensei? Por que eu talvez não estude e invista diretamente nessas operações, sem ter essa camada, né, que seria o gestor, né? Agora, pessoal, a gente tem que falar aqui o que tem por baixo de um FII de papel. Então, por que essa comparação faz sentido? Primeiro de tudo, turma, a gente tem que entender uma coisa: o que faz um FII de papel? Por quê? Às vezes as pessoas vão lá e investem num fundo de papel, numa cota de fundo de papel, e aí elas estão recebendo dividendo. Ah, o dividendo muitas vezes de papel é alto, dependendo do ciclo. Agora a gente está com um ciclo de Selic alto, CDI alto, e ela investe, só que ela não sabe o que tem ali, naquele fundo de papel. E é isso que importa para a gente saber. Na prática, pessoal, o que tem no fundo de papel? Tem um gestor que escolhe essas operações, né? Acompanha os riscos e faz uma diversificação e toma decisões por você. Essa é a função de um gestor do fundo de papel. Mas o fundo de papel muitas vezes investe nos CRIs. Então a gente tem que entender que tem esse custo. Agora, turma, se ele faz essa análise para nós e ele ainda te entrega liquidez. Por quê? Pessoal, por isso que eu falo que o gestor é muito importante de um fundo de papel. Se amanhã você quiser vender suas cotas, elas têm que ter liquidez, ou seja, alguém tem que querer comprar. Então, o gestor desse fundo, ele tem que ser bom, ele tem que analisar e analisar de perto, porque no fim das contas, pessoal, o ativo é o mesmo, os CRIs. Eu comecei a enxergar a principal troca que existe nesse mercado. Presta atenção aqui. O gestor, ele escolhe a carteira, ele escolhe os riscos, ele faz um trabalho. Tem gestor bom, tem gestor ruim. Normal. Por isso que eu falo para vocês, estudem cada FII. Quem é o gestor, principalmente quem faz a gestão do fundo. Agora, sinceramente, isso tem valor, tá? Quando o gestor é bom, ele tem que receber por isso, né? A gente não está aqui falando fundo imobiliário de papel é ruim, não, turma. De forma alguma. Tem fundos muito bons por aí, a gente fala a verdade. Agora, toda vez que você delega uma decisão para alguém, você tem
Além de tudo, você tem que ter responsabilidade de você saber que você está delegando. Você delegou, você passou a bola para alguém. Depois, Carol, mas eu não deveria ter feito esse gestor. Você passou a bola e você tem um fundo que fica entre você e o gestor, por isso o custo que a gente está falando aí nessas transações. E aí eu comecei a me perguntar, poxa, será que eu consigo ter essa responsabilidade? Será que eu consigo investir nesses CRIs por conta própria, sabendo que eu vou estudar, eu vou avaliar essas empresas, né, esses CRIs, esses créditos, quem são as empresas e tudo isso. Por quê? Porque é essencial, é fundamental. E aí, pessoal, porque se der certo, eu pensei, se der certo, a rentabilidade é minha. E sim, você pode ganhar de 18 a 20% ao ano, né? Então, com isso que eu vou te explicar aqui. E aí eu posso escolher a minha carteira de crédito, claro, assumindo os riscos, né? Porque eu não estou delegando, assumindo os meus riscos com isso. É isso que tem que estar sempre claro na nossa mente, pessoal. Delegou? Você está pagando por isso. Você está pagando custo. Tem muita gente que prefere investir direto, né, em CRIs, porque já conhece, vai estudar a empresa e vai saber se aquele CRI é de um bom credor, né? E aí, foi exatamente aqui, pessoal, que eu percebi. Claro, é muito mais confortável, cômodo, né? Tem muita gente que entrega a carteira para um gestor, para um gerente? Tem. Mas eu, Carol, percebi o seguinte: opa, se der certo, eu sei onde está o meu dinheiro investido, porque eu vou estudar, né? Eu vou abrir mão da comodidade, mas eu vou ter a minha responsabilidade, vou saber investir e não tenho que pagar essas taxas. E foi aí que eu conheci a Inco, tá, pessoal? Muita gente fala da Inco, e sim, a Inco é segura. E eu quero até falar aqui para vocês um ponto super importante. Foi justamente a proposta da Inco. Porque em vez de você investir num fundo, você consegue, através da plataforma, que aliás é super fácil de mexer, você consegue fazer o quê? As operações de crédito diretamente pela plataforma. Em detalhe, a Inco, ela é uma plataforma regulada, tá, gente? Pela CVM e Bacen. Ou seja, ela segue regras específicas no mercado, ela é autorizada a atuar, isso traz, né, muita segurança e elimina riscos, porque a gente não pode, né, se está regulada pela CVM, pelo Bacen, traz muita segurança, traz aquela credibilidade que é necessária, senão a gente nem falaria aqui. Se não fosse algo regulado, a gente não passaria aqui para vocês. E aí, turma, na prática, você consegue investir no mercado imobiliário sem ter fundo de papel. Lembrando que nós não estamos aqui falando, turma, que fundo de papel é ruim, tá bom? A gente está trazendo aqui uma forma de você investir olhando talvez ali os CRIs que você queira, né? Agora, turma, você tem que entender também o seguinte: a Inco, ela não vai colocar ali, ela escolhe, tá? Os CRIs que ela está colocando. Ela vai estudar a empresa, ela vai estudar o risco. Aliás, é muito transparente na plataforma essa questão de risco. Tem lá risco A, risco B. Risco A é o melhor de tudo, né? Que a Inco fez ali, aquele CRI, selecionou, estudou e ótimo. Risco B. Então você fica sabendo tudo, qual que é a empresa, tá tudo muito claro. Qual que é o prazo de vencimento, quanto que pode pagar. E tem um detalhe, pessoal, a gente passa ciclos difíceis e mesmo assim a Inco teve de 1 a 2% de inadimplência. Então, por isso que eu fui estudar, por isso que eu fui olhar a plataforma, porque eu estudei antes. E aí, turma, e vários colegas meus por aí, influenciadores inclusive que eu confio muito também, usam a Inco, usaram e me falaram sobre ela também. Então, turma, tem um processo de análise. Não é assim, vou colocar qualquer CRI ali para o investidor. Não. A Inco se responsabiliza também por isso. Agora, vem o lado da responsabilidade maior, né, turma? A gente tem que saber onde a gente está investindo. Então, o lado bom disso tudo é a estratégia que você vai fazer. Quando você tira o fundo do caminho, você passa a acessar suas operações ali de forma mais direta. Verdade. Agora, você consegue investir onde você achar interessante. Você vê lá, né? Operações atreladas à CDI também tem, operações atreladas à IPCA também tem. Tudo isso você vê os diferentes prazos, né? E aí diferentes garantias. Então tudo você consegue ali, e até o risco, como eu citei, vê na Inco. É muito claro, é muito transparente. A plataforma ela é muito intuitiva. Você vai entrar e vai falar, nossa, ela é muito intuitiva, e ela é. Agora, pessoal, olha só, segundo os dados, eu trouxe aqui, segundo os dados divulgados pela própria Inco, uma carteira diversificada investindo nas operações da plataforma teria superado
180% do CDI desde o lançamento. Agora, pessoal, também nós temos que ter atenção sempre para isso, né, gente? Não é garantia de resultado futuro. A gente não pode aqui falar para vocês nunca, de forma alguma, não é recomendação, e a gente jamais pode garantir uma rentabilidade futura com qualquer ativo, tá, turma? Não tem como falar isso. Quando a gente investe, a gente tem que ter uma carteira com estratégia diversificada, justamente porque se um ativo está para baixo, o outro está para cima, equilíbrio e etc. Agora, não tem como a gente saber ciclos econômicos e nem garantia de nada, né? Garantia de fundo imobiliário, ação, renda fixa e também dos CRIs. E a gente aqui tem que ser honesto e justo, né? Então, me chamou muito a atenção essa rentabilidade histórica. Óbvio, pessoal, que eu não ia olhar para algo que não tem uma rentabilidade absurda. Óbvio que eu não ia olhar para algo que não me traz uma rentabilidade maior do que um determinado fundo de papel. Isso é fato. Isso é fato, mas eu fui estudar, eu sei o que eu estou investindo, eu sei o prazo, eu sei o quanto eu posso colocar ali, eu sei diversificar a carteira, eu não vou colocar todo o meu dinheiro na INCO também. A gente não pode mentir aqui, também não vamos falar isso, né? Tem que ser claro e objetivo, né, para a gente ter uma carteira bem estruturada. Carol, você vendeu todos os seus FIIs de papel? Não, turma, né? Isso a gente não pode falar. Agora, pessoal, o que você perde? Você pode perder nessa troca. Quando você compra um FII de papel, normalmente você consegue vender as suas cotas. Se for um bom fundo de papel, tem liquidez. Ó, amanhã você entra lá no home broker e você vende. Agora, na INCO, você perde essa flexibilidade às vezes? Sim, muitas vezes sim. Por quê? Porque você vai ganhar uma rentabilidade maior, muitas vezes, mas você vai ter que segurar até o vencimento. E isso tem que estar claro. Por isso que eu falo, turma, você precisa entender de investimentos, tá certo? Você precisa abrir ali a INCO, estudar, falar, poxa, faz sentido. Tem rentabilidade alta? Tem. É verdade? Sim. A Carol investe lá? Sim. E trazendo aí também tudo, né, todas as informações para vocês. Lógico, o gestor ele vai deixar de fazer a diversificação por você. Você vai estudar. E é bom você estudar também, tem que estudar. Você vai escolher, né, a sua carteira de crédito imobiliário. Então, eu acho que isso aqui é muito importante porque a responsabilidade passa a ser sua, do investidor próprio. E aí, desde o começo, pessoal, qual foi a minha ideia? Diversificar. Vou colocar um dinheiro, uma parte do meu dinheiro, sim, ali, uma porcentagem na INCO. Vou ver os CRIs, vou estudar esses CRIs. O risco, normalmente eu pego o risco A, no máximo B, porque eu também olho isso. E também vou deixar ali uma liquidez, são aí os fundos de papel, entre, né, também a minha reserva de emergência, porque tem que ter, né, turma? Você precisa ter reserva de emergência e você precisa ter liquidez também nos seus fundos imobiliários de papel. Isso tem que estar claro, porque se precisou ali, você tem o dinheiro na mão, você tem a cota para vender. Então, pessoal, no FII você tem ali um gestor, você tem uma pessoa que está cuidando da sua carteira. Pode ter gestor bom? Pode ter gestor ruim. É natural. Isso é no mercado, é como gerente. Tem gerente bom e gerente ruim, turma. Agora, você também vai assumir a maior parte aí das suas decisões. Então, o que eu decidi? Mostrar aqui na prática com vocês como é que funciona, como é que é a plataforma da INCO. E aí eu vou fazer junto com vocês. Então, eu comecei a explorar melhor a plataforma, por quê? Aqui, turma, você tem que ver que as operações abrir e entender o que realmente existe por trás delas é importante, é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então, olha só, quando você entra na plataforma, você consegue visualizar cada operação individualmente. Dá para ver quem está captando os recursos, qual que é o prazo da operação, quais são as garantias que existem, qual que é o indexador utilizado e também dá para olhar o nível de risco que é atribuído pela própria INCO. A INCO fala isso, tá, gente? Pessoal, olha só, a gente vai fazer juntos aqui e vocês vão ver que é muito simples, tá, pessoal? Olha só, aqui a gente vê o início, carteira, né, investir, que é o que a gente vai fazer hoje. Detalhe, pessoal, a INCO, ela tem a regulação da CVM. Isso é muito importante, tá? Para que seja mais seguro e confiável. Então, a gente vai por aqui investir, olha lá, a regulação da CVM, e aí a gente vai ver CRIs, que, por sinal, a INCO escolhe e ela é muito rígida para colocar aqui para vocês. Olha só, a gente está vendo aqui, ó, um CRI risco B, lembrando, a gente tem risco A, que é o menor,
e depois B e assim por diante, que são riscos mais arrojados. Aqui a gente vê a rentabilidade, a gente vê, né, a projetada 18,05 por ano e juros, etc. Olha só, o que é isso aqui da captação? Tem mais só um pouquinho de gente aí para poder entrar nesse CRI. E aí a gente vê aqui também, tem um outro CRI, que é risco C. Então vamos entrar no B, por exemplo? O que a gente vai fazer? Vai clicar aqui no B, investir, e aí vamos colocar quanto que a gente quer investir. Por exemplo, Carol, vou investir R$ 1.500. Próximo. E aí tá aqui tudo explicadinho, tá, pessoal? Leia bem, rentabilidade, prazo, pagamento, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui, declaro que eu aceito. E próximo, você vai pôr a sua assinatura eletrônica, né? Põe a sua assinatura e confirma o seu investimento, tá certo? Então, veja, volta para mim, que é muito claro isso. A Inco deixa naturalmente claro para vocês. Olha, esse aqui é o risco, esse aqui é o CRI, você está investindo, o prazo é esse. Então tá tudo muito claro ali. Detalhe, eu trouxe um bônus para vocês, eu sempre trago um bônus para vocês. Seu primeiro investimento na Inco, você vai ter 1% de desconto ao investir. Pessoal, então, se você se interessou, de fato, e dá para ganhar uma rentabilidade, sim, de 18% na Inco, dá, mas a gente já falou aqui todos os, né, os poréns e também as vantagens. E para mim, são maiores as vantagens porque você aprende a ser investidor também. Então, se você quer também conhecer a Inco, avaliar, ver a plataforma, faz o seguinte, pessoal, aqui embaixo tem um link para você ver, né, abrir a sua conta na Inco, também tem aqui o QR Code, e por esse link e por esse QR Code, usando lá, abrir a conta, usei lá o código Carol Dias, você ganha 1% de cashback ali no seu primeiro investimento, tá bom, turma? Então, por esse link e por esse QR Code. Vai lá conhecer a Inco, veja os CRIs e lembra, turma, sempre diversificar a carteira, né? Ter estratégia de carteira e tem sempre, turma, estude e estude para você ser um bom investidor e uma boa investidora. Todos os ativos, tá bom, turma? Estuda a sua carteira. E lembra, carteira individual, é pessoal, tá bom? Não adianta copiar do colega, nunca faça isso, certo? Não é recomendação de compra, tá bom, pessoal? Dá pra gente ver a qualidade das empresas, as garantias, dá pra gente também ter ali a maior rentabilidade, muitas vezes. Nem sempre também a gente tem que só olhar a rentabilidade, a gente tem que ver a empresa e tudo isso. Tá certo, pessoal? Então o link está aqui, o QR Code está aqui. E se vocês tiverem dúvida, coloca aqui embaixo também. A gente está aqui para responder. Tá bom, turma? Eu tô aqui por vocês. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Façam bons investimentos. Eu sempre falo. Voa Brasil e a gente vai voar.